Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, uma vez encerrada a análise da Grécia Antiga, com o sacrifício de Sócrates e a prova coletiva que a Grécia assumiu, vamos a Roma, onde sua fundação, nós comentamos na última reunião, né? Ela é salpicada de lendas e é muito interessante se formos estudar essa fundação e mesmo o desenvolvimento de todo o início da civilização romana. Ela é muito rica em informações, mas que aqui Emmanuel está resumindo de uma forma bem prática, para que a gente tenha sempre a noção do controle da espiritualidade sobre os rumos da civilização e de cada sociedade. Então, nós estamos falando algo em torno de 500 anos antes de Cristo, contemporâneos aos filósofos gregos, né? E a Roma Antiga ela era dividida basicamente nos patrícios e nos plebeus, né? Os patrícios são aqueles descendentes das famílias fundadoras e, portanto, detentores do poder, né? E aqui começa, nesse capítulo, Emmanuel descrevendo. Depois dos últimos Tarquínios eram esses patrícios, os representantes de Roma, né? Os reis de Roma, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. É um avanço, né? Termina a ideia de rei e começa da república, né? Res, coisa pública, né? E aí já passa a ser um grupo, né? Que é basicamente dos senadores, que tem alguns representantes, no caso aqui, 2 deles, né? Desculpa. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores, em casos especiais, com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o Monte Sagrado. Mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menêmio Agripa, cuja palavra se desincumbe com a felicidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos rebeldes o apólogo dos membros e do estômago que constituem, no mecanismo de sua harmonia, o perfeito organismo de um corpo. A plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições que irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram, então, um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúnia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. É a ideia que ele passou de corpo, né? Que isso vai acompanhar, né, todas as exposições a respeito do que é a sociedade, e mesmo do pensamento grego, que cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte, que não há parte mais importante no corpo, né? O corpo, para funcionar como um todo, ele não pode prescindir de certas partes. Então, que de alguma forma todas elas têm importância. Essa metáfora é sempre usada, né? E o que realmente representa uma sociedade. Então, os plebeus, apesar da condição de artesãos, os operadores do dia a dia, né?
os trabalhadores do dia a dia, eles de alguma forma, apesar da condição subalterna, eles têm um papel importante na sociedade romana antiga, né? E interessante aqui é a forma de apresentar a revolta, né? Não foi uma revolta armada, não foi uma luta, foi simplesmente abandono da cidade, né? Eles abandonaram a cidade e a cidade ficou sem serviços, sem como funcionar, né? Muito bem. Aí, Emmanuel destaca a família romana, né? Vou ler o texto, depois comentaremos. A família romana. Muitos poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembramo-nos de que Roma, no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhes as energias? Que força devastadora derrubou todas as estátuas gloriosas da virtude? Debalde, a mão misericórdia de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de rumarias, afundando-o no mar de lodo sanguinolento. Algo que se destaca de Roma, né? Da civilização romana, é que eles valorizavam a cidade, né? Então, cada vez que eles conquistavam algum local, eles construíam aí uma cidade, e o que implica cidade, prédios, os estabelecimentos, a questão do tratamento de... Não era tratamento de esgoto, né? Mas era a coleta de esgotos, enfim, tudo aquilo que diferenciaria o homem dele viver na barbárie, no mato, na selva, né? Então a civilização, a cidade romana era muito importante, porque era o símbolo de progresso, era o símbolo do homem diferente do animal. E isso se estendeu para a família. A família era o núcleo desta cidade, né? Era o núcleo do cidadão, né? Então, o pátrio poder, o poder do chefe de família, era algo que refletia não só na mulher, nos filhos, mas em toda a sua propriedade, em toda a sua influência na cidade, né? E a família, nesse papel, era fundamental. A importância da mulher, apesar dela ter um papel secundário na política, né? Aliás, nem participava da política, ela exercia um papel importantíssimo dentro da sociedade através justamente da família, né? A gente fica imaginando que aquilo era uma bagunça, né? que era uma promiscuidade. Não era, não, né? Existem alguns relatos, né? Que, por exemplo, a intimidade de um casal só se fazia após o pôr do sol, na penumbra, nunca podia ter luz direta, as mulheres eram cobertas sempre em véus, né? Então era um respeito, não era... claro que o cinema nos passa alguma imagem assim mais distorcida, mas para a família isso não era verdade. Tanto que nos túmulos, né, desses
dessas cidades dos romanos, o que se talhava era justamente as conquistas em terra, apesar de não falar nada em vida espiritual, em vida após a morte, mas se destacava as conquistas e o papel de cada um dentro da família, da sociedade, né? Esse era o, era o enfoque, né? É claro que depois, né, depois da vinda do Cristo, né, e a execução de Jesus, Roma começa a se preparar para um declínio, né? Porque as perseguições aos cristãos se tornaram uma obsessão, né? Claro que influenciados pela espiritualidade inferior, obviamente, né? E o que despertou toda a ira, né, das civilizações bárbaras que acabaram ocupando esse papel. Mas aqui ainda estamos nos anos imediatamente antes do Cristo, né? Antes da vinda de Jesus. Mesmo depois da vinda de Jesus, na hora da formação dos cristãos primitivos, né, na família, e essa importância foi muito grande, né? Provavelmente se equiparava ou se perdia, era por pouco, do conceito de família dos próprios judeus, né? Os judeus têm uma questão familiar talvez mais intensa do que os romanos, mas havia uma proximidade muito grande. Vamos continuando. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, continua Emmanuel, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Lembre-se que ele comentou que cada família tinha lá o seu altar para o seu santo, né? A quem eles devotavam, ancestrais, né? Então era um respeito. Isso foi dando lugar às propostas militares e guerreiras, né? O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Entretanto, os pródomos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. Aqui também cabe um outro comentário, né? Isso já foi discutido na academia, né? O que é que chegou daquela época até a nossa civilização atual? Né? O que é que chegou? Se da Grécia chegou a filosofia, o que chegou dos romanos? Né? O direito. O direito romano atravessou todos esses séculos e chegou até nós. Né? E o cristianismo através da Igreja Católica. Isso atravessou os séculos. Mas o destaque aqui é o direito romano, porque qualquer estudante, logo nos primeiros anos, ele vai estudar o quê? O direito romano. Quer dizer, é uma conquista da civilização. Né? O que nós praticamos hoje no nosso código, na Constituição em parte, no Código Civil, tem a sua base naquela época, para que a gente tenha uma ideia da importância desses pensamentos, desses conceitos e desses princípios. Né? As legiões magnânimas do Cristo apresentavam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível, e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e as catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo,
com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Veja, a programação de Roma não era de se fazer essa expansão na base das armas, né? Da espada. Ela poderia exercer toda essa influência através justamente daquilo que a distinguia, que era a cidade, a civilização, o progresso, né? E isso contamina, lógico, as pessoas, né? Aquelas aldeias, aquelas tribos não precisariam ser colocadas na ponta da espada. Elas poderiam ser convencidas, né? Até principalmente pelo exemplo de que viver melhor, que viver numa cidade com todos os seus aparatos é muito melhor do que se manter submetida às intempéries intensas de uma natureza, né? Continuando. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no intuito de provocações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam, então, todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra, que é o imperador romano, né? Império, justamente essa ideia de expansão, né, de crescimento, de desconsiderar as peculiaridades de cada povo conquistado, né, esse passar o rodo, né? Isso é a ideia do império, né? Ele se impõe através da força e se mantém através da força. E, obviamente, isso induz ao povo conquistado a revolta, né? Claro que Roma foi muito inteligente nesse aspecto. O que eles faziam? Eles, ao conquistar uma civilização, eles a denominavam como se fosse um deus ou uma deusa. E aí Roma, né, na verdade, não conquistava, ela se acasalava com esse vizinho, né? E com isso os tornariam parte do Império Romano, né? Então a mitologia romana, acompanhando a mitologia grega, tentava amenizar essa ideia, né, de que o povo era conquistado. Na verdade, ele passava a fazer parte de uma grande família. Acontece que essa família ficou tão grande que todos queriam ser romanos. E isso não acontecia, porque seriam cidadãos de segunda classe, né? E aí é isso que, ao longo dos séculos, vai minar justamente esse império, né? Nas vésperas do Senhor. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana, os dois pilares, né? É então que se movimentam as entidades evangélicas do sistema nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito, e escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre,
Nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Então vejam, a vinda do Cristo ele é preparado, né, e acompanhado dos acontecimentos dos acontecimentos da época, né? Então Roma já tinha uma expansão, Roma já tinha uma base e o Cristo vem justamente no momento em que ele consegue, com base no povo judeu, que mantinha a chama acesa do Deus único, representar, atender às escrituras do Consolador, do enviado de Deus, o Filho de Deus na Terra, né? E isso tudo é para que a humanidade dê um passo à frente, né? Agora, através da sua própria exemplificação, num local onde teria Roma como base material do mundo e os judeus como base espiritual desse mesmo mundo. No próximo encontro, daremos continuidade à leitura do livro. Até mais. Vamos lá, queridos irmãos, a mais um estudo da doutrina espírita por Allan Kardec. Nós vamos buscar no livro O Consolador, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, e vamos ver na segunda parte a pergunta 115. Filosofia. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Resposta. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente, penetrem o átrio divino das verdades eternas. Nós vemos na Revista Espírita, 1864, página 133, Allan Kardec assim se refere à filosofia. Abre aspas. Em todos os tempos, a filosofia é ligada à procura de alma, de sua natureza, de suas faculdades, de sua origem e de seu destino. O Espiritismo apoia-se na psicologia experimental. Estuda a alma não só durante a vida, mas após a morte. Observa-a em estado de isolamento. Ele a vê agir em liberdade, ao passo que a filosofia ordinária só a vê em união com o corpo, submetida aos entraves da matéria, razão por que muitas vezes confunde causa e efeito. O Espiritismo lhe dá provas palpáveis e, por assim dizer, a fez tocar com o dedo e a ver. Experimentem-se em termos claros e ao alcance, exprimem-se em termos claros e ao alcance de todos. Fecha aspas. E voltando aqui ao Consolador, dando continuidade, temos o item 1, vida, aprendizado. A seguinte pergunta, 116. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa imagem temo-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório,
crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Pergunta 117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. 118. Como se registram a experiência do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. 121. O meio ambiente influi no espírito? O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. 122. Que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. 123. Deve o crente criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? O crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras e no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando, por vezes, ao mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância, prece ativa,
que é o trabalho do bem, e a vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos. E nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. 124. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem, e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da vida. 125. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Os maiores óbices psíquicos, antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. 126. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do infinito? Haveis de convir conosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia para que possamos examiná-los devidamente na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um, e a memória é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações, mais tarde, no capítulo das expressões do bem e do mal. 127. O preceito do, abre aspas, corpo são, mentalidade sadia, fecha aspas, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? No que se refere ao, abre aspas, corpo são, fecha aspas, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes no problema da saúde física se o homem, na sua vaidade e egoísmo, não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, no abastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Bastará essa observação para compreendermos que, abre aspas, mentalidade sadia, fecha aspas,
somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. 128. A vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços, dos princípios sagrados da inteligência. 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. 130. Operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do, abre aspas, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, fecha aspas, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? O descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física para o recolhimento espiritual da alma em si mesma no caminho das atividades terrestres. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra nesse particular, porque após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que, abre aspas, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, fecha aspas. Lições incríveis de Emmanuel nesse texto que lemos, onde através do exercício ali do nosso raciocínio acerca da filosofia, da vida, do aprendizado, possamos estar atentos à nossa relação conosco mesmo, com o próximo, com o meio ambiente, com os seres que nos rodeiam. É muito importante, pois que já sabemos que encarnamos para buscarmos exercitar através da encarnação que recebemos a nossa inteligência e o nosso avanço moral também, compreendendo a lei maior de amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos então observar como estão sendo as nossas atitudes, como está sendo o uso da oportunidade de vida que estamos tendo nas coisas mais simples, no cuidado com o corpo, na alimentação, na relação com o próximo, como dissemos aqui. Então, Emmanuel nos pede para avaliarmos, usarmos a razão e pensarmos na nossa vida, porque não podemos esquecer que estamos num aprendizado para a busca da nossa evolução. Haveremos de retornar melhor do que encarnamos. Já tivemos várias encarnações onde nossos corpos já foram mais primitivos e onde a nossa maneira de ser foi mais difícil. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade para a evolução. Até o próximo encontro.